Voltamos para o segundo bloco da sabatina com o candidato Pastor Otávio, do PTB. Nós lembramos que o internauta pode acompanhar essa sabatina através do portal gcn.net.br, do GCN Comunicação, e interagir, utilizando os campos de comentários que lá estão à disposição. Os leitores do comércio, ouvintes da difusora e telespectadores da TV Franca, canal 23, também podem enviar perguntas para o bloco final desta sabatina através de politica@gcn.net.br. A primeira pergunta deste bloco é de Melissa Toledo. Bom dia, Melissa. Olá. Candidato, no bloco anterior, na última pergunta, o senhor teve pouco tempo para responder, nós vamos retomá-la. Em relação à campanha Voto Nosso, que defende o voto em candidatos de Franca, o senhor tem uma participação ativa, o senhor participou de todas as ações relacionadas à campanha Voto Nosso. No entanto, o senhor apoia declaradamente um candidato a deputado federal que é de São José do Rio Preto. Então, a pergunta é, se o senhor não se sente constrangido, de certa forma, de estar usando essa campanha Voto Nosso como vitrine para o senhor, e o senhor não está cumprindo o que ela pede, que é votar em candidatos de Franca, já que o senhor apoia um candidato de fora. O que o senhor tem a dizer? Eu sou nascido e criado em Franca, hoje estou com 52 anos de idade. Eu não poderia fazer campanha em outro lugar, a não ser a minha cidade natal, né? Foi aqui que eu tive, em 2008, 2.999 votos para vereador e reeleito em 2012 com 4.084 votos. Acho muito importante a iniciativa da CIF em criar o Voto Nosso. O que acontece é o seguinte, num primeiro momento, nós tínhamos uma proposta de um único candidato, apenas um candidato a deputado federal, me procurou propondo que nós fizéssemos essa dobradinha. Não foi possível viabilizar essa dobradinha, porque esse candidato a deputado federal, mais tarde, o partido dele resolveu lançar um candidato a deputado estadual. Quando eu consultei o PTB, que é o meu partido, eles entenderam que nós deveríamos fazer essa dobradinha com um candidato do meu partido. Você não faz uma dobradinha apenas para fazer uma campanha, mas para você ter condições de trabalhar posteriormente. Então, foi indicado o nome do Mota, que é uma pessoa do PTB, e eu tenho certeza na eleição dele, tenho certeza na minha eleição, e sendo do próprio partido, nós vamos juntos trabalharmos por Franca e pela nossa região. Nesse momento, eu acho muito difícil que a gente consiga eleger algum deputado federal aqui pela região de Franca ou da nossa cidade. Então, é necessário buscar alguém que tenha condição de eleição e que venha realmente trabalhar pela nossa cidade. Pastor, quando o senhor diz acreditar ser difícil eleger algum deputado federal por Franca, no mesmo momento, o senhor não está atrapalhando os candidatos de Franca, os 5 candidatos que, de repente, vão perder esses votos que o senhor está destinando a São José do Rio Preto? Quando o senhor diz, eu repito a pergunta, que Franca dificilmente elegerá algum federal, o senhor não pode ser considerado como culpado amanhã, se isso não acontecer? De maneira nenhuma, muito pelo contrário. Se você analisar o cenário que nós estamos vivendo hoje, nós temos hoje 229 mil eleitores. Para você eleger um candidato a deputado federal, você precisa aí no mínimo de 100 mil votos. O que acontece? Nós estamos acompanhando aí o cenário que nós temos hoje no país ou no estado, vamos limitar ao estado de São Paulo, e o que acontece? Nós estamos vendo aí alguns candidatos desmotivados, nós estamos vendo aí candidatos que não estão trabalhando a campanha, principalmente na cidade de Franca, e em função de nós termos 5 candidatos, vai haver uma divisão entre esses 5 candidatos e a possibilidade de eleição, ela é muito pequena. Agora, nós não podemos deixar de ter alguém que venha trabalhar por Franca. Candidato. Em função disso, é que nós vamos estar trabalhando para que alguém, que mesmo que não seja de Franca, venha representar a nossa cidade. Candidato, mais uma vez a gente entra naquela questão da moral e da ética que nós mencionamos no bloco anterior. Por que o senhor está usando, então, a campanha Voto Nosso? Realmente o senhor está fazendo de palco de vitrine, já que o senhor não está agindo conforme a campanha pede, que é voto em candidatos de Franca? Eu volto a te dizer, Melissa, eu nasci em Franca, fui criado em Franca e fui eleito para 2 mandatos como vereador
aqui na cidade de Franca. Sim, em relação à campanha Voto Nosso, não seria mais coerente, então, o senhor não participar e não usar ela como vitrine, já que o senhor não concorda com o que ela apoia? Eu não me ofereci para participar do Voto Nosso. Eu fui convidado pela CIF para participar. Estou participando como convidado da CIF. Mas só participa quem concorda, né, senhor? Sim, concordei plenamente. E quando eu disse que eu teria um candidato, eu estaria apoiando um candidato que não é de Franca, isso não foi colocado como barreira para que eu participasse da campanha. Mas é contraditório, né, pastor? Não tem como dizer que não é contraditório. Eu não colocaria como contraditório, Priscila, porque a cidade não tem muro, né? Se você for ver aí na rua, nós temos vários outros candidatos, e uma vez eleito, nós estamos vendo aí um exemplo disso, vários candidatos que foram eleitos, inclusive vêm prestando serviço para a nossa cidade, e nós precisamos disso. Candidato, o senhor tem dito que a sua principal bandeira, se for eleito, será a família. Eu queria saber detalhadamente quais são as suas propostas para as famílias francanas. Olha, a família, em primeiro lugar, é uma bandeira que eu defendo. Tudo aquilo que nós fazemos é pensando na família. Questão da segurança, questão da educação, a habitação. Mas se tem uma coisa que me chama muito a atenção, é a questão do consumo de drogas, que cada vez é maior e mais precoce na nossa cidade, no estado e, por que não dizer, no país. Eu atendi recentemente no meu gabinete uma mãe que tem um filho de 14 anos, ela vinha custeando o consumo de droga do filho, e no momento em que ela se negou a fornecer o dinheiro para o consumo de drogas, ela foi agredida por esse filho, e o filho acabou deixando ela com vários hematomas. Além de agredir a mãe, ela também, ele acabou danificando o veículo. Nós intercedemos a favor dessa mãe e, com o apoio do promotor de justiça, Dr. Augusto Gasparotto, nós conseguimos internar esse menino em Bragança Paulista. No primeiro momento ele foi internado lá, atualmente ele foi transferido aqui para Ribeirão Preto e ele está se tratando. Então, eleito deputado estadual, nós iremos propor a criação de uma secretaria de prevenção e combate às drogas. Eu entendo que isso é importante, nós temos que levar para as escolas da rede pública orientação, falando dos males que as drogas causam, os malefícios das drogas. Hoje as nossas crianças estão muito esclarecidas e nós temos que falar dos males que as drogas causam para que a gente possa reduzir o consumo das drogas. Essa vai ser uma bandeira forte que eu estarei trabalhando fortemente para a redução do consumo e uso das drogas. Muito tem se discutido ultimamente, pastor, sobre a legalização do uso da maconha e de outras drogas. Qual a posição do senhor a respeito? Eu sou absolutamente contra a legalização das drogas. Nós não podemos permitir, como em outros países, a comercialização das drogas, como ela acontece em outros lugares. Se fala do uso das drogas na questão medicinal, né? Se ela for estudada e tiver algum fim medicinal, eu acredito até que é possível que isso aconteça. Agora, legalizar, liberar as drogas, isso é um absurdo, né? Você faz a legalização ou a liberação como eles querem que isso aconteça. O uso da maconha, hoje, é a porta aberta para o uso do crack, o uso da cocaína e assim por diante. A gente trabalha de uma maneira muito árdua, de uma maneira muito dura, encaminhando pessoas, jovens, adolescentes e até adultos, para as nossas casas de recuperação. Hoje nós temos uma lista de espera em todas as nossas casas de recuperação, sem falar nas overdoses, que muitas vezes matam muitas pessoas. Então, sou absolutamente contra essa legalização, essa liberação, e nós temos que trabalhar cada vez mais contra esse tipo de ação que cada vez mais mata nossos jovens, cada vez mais jovens, né, mais cedo entrando, infelizmente, no consumo de drogas. Candidato, ainda sobre a questão das drogas, o governo do estado começou recentemente uma política de internação dos viciados, especialmente os que vivem na Cracolândia, em São Paulo. O senhor é a favor da internação compulsória
de pessoas viciadas em droga? Sem dúvida nenhuma. É um caminho que, infelizmente, aqui em Franca, nós não temos nenhuma casa preparada para essa internação compulsória. Eu acabei de falar desse garoto de 14 anos, né? É um dos casos que nós conseguimos a internação, e esse não foi o único, né? Nós tivemos vários casos que houve a necessidade de internação e sempre se encaminha para Bragança Paulista, que é uma cidade onde tem estrutura necessária para essa internação. Quantos casos a gente já encaminhou para a internação, mas por não ter uma estrutura adequada, as pessoas acabam sendo internadas e não ficam nessa internação, porque as casas não estão adequadas necessariamente. Mas a internação compulsória, ela se faz necessária até para a preservação desse interno, que muitas vezes não tem capacidade moral, intelectual, social, para discernimento da necessidade que ele tem desse tratamento. Mas é uma necessidade que se faz. A gente lamenta profundamente a situação que vive aquelas pessoas na Cracolândia, em São Paulo. Nós chegamos ao final do segundo bloco da Sabatina GCN, Sabatina Política, que está conversando hoje com o pastor Otávio, do PTB. Na sequência, o terceiro bloco. Aguardem.